Marinho apresenta Globo Ciência. As últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX foram marcadas pelo avanço no estudo de algumas doenças. A medicina passou a incorporar a zoologia, a parasitologia e a microbiologia para compreender e identificar os micróbios e vermes e os animais que os hospedavam. Esse laboratório aqui pertence à Fiocruz de Minas Gerais e aqui são feitos estudos de técnicas clássicas e modernas como a biologia molecular. Naquela época, as causas de doenças tradicionais como a peste, o cólera, sífilis, malária, tuberculose começavam a ser esclarecidas. E em 1908, a revista científica Brasil Médico anunciava a descoberta de portadores de uma doença provocada por uma nova espécie desses organismos, a esquistossomose. Quem descobriu? Manuel Augusto Pirajá da Silva, que é o nosso personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. A esquistossomose, também conhecida como xistomose, xistosa e barriga d'água, é uma doença grave e pode levar à morte. Chegou ao Brasil no período da escravidão, época de intenso comércio com a África. Teria se espalhado no Egito com o desenvolvimento da agricultura. As cheias do rio Nilo traziam os caracóis, hospedeiros intermediários do parasita xistossoma. Existem 5 espécies do parasita xistossoma que acometem o homem. No Brasil é encontrada a espécie Mansoni, descoberta pelo nosso personagem, Manuel Augusto Pirajá da Silva. Pirajá da Silva foi o pioneiro das pesquisas sobre esquistossomose no Brasil. Começou a estudar ovos do parasita eliminados por um doente em Salvador. Em 1908, ele descobriu e fez uma completa descrição da morfologia dos vermes do Schistossoma mansoni. 4 anos mais tarde, descreveu a larva, chamada de cercária, que penetra na pele humana, iniciando a doença. Quem vai nos receber é o professor Naftali Katz. Ele é pesquisador da Fiocruz de Minas Gerais, perito da Organização Mundial de Saúde em doenças parasitárias e membro da Academia Mineira de Medicina. Quem foi Manuel Augusto Pirajá da Silva? Pirajá da Silva foi um grande médico e cientista brasileiro, baiano, que contribuiu em várias áreas importantes de doenças parasitárias no Brasil. A esquistossomose foi descoberta pela primeira vez em 1851 no Cairo, no Egito, por um médico alemão chamado Theodor Bilhars. Para a ciência, o que representou a descoberta de uma nova espécie do xistossoma por Pirajá da Silva? Foi muito importante, porque depois que o Bilhars encontrou e descreveu a doença no Cairo, começou uma discussão nos seguintes 50 anos se era um único parasita ou se eram 2 parasitas. Então havia essa teoria chamada unicista ou dualista da histolomose. E o Pirajá da Silva mostrou, sem sombra de dúvida, que no Brasil só existia o Schistossoma mansoni e, portanto, acabou com essa dúvida se havia 2 espécies ou uma espécie, mostrando claramente que eram 2 as espécies. Naftali, do gênero Schistossoma, há quantas espécies? Existem muitas, mas que atacam o homem são 5, e sendo 3 as principais. Então, as principais são o Schistossoma mansoni, que tem no Brasil, tem na África, o Schistossoma japônico, que tem na Ásia apenas, e o Schistossoma hematóbio, que tem na África. Detalha pra gente o ciclo completo da esquistossomose. O verme, dentro dos vasos mesentéricos, coloca ovos. Esses ovos vão atravessar a parede intestinal e vão cair nas fezes. Essas fezes, sendo eliminadas no meio ambiente, ela tem que encontrar água, porque dentro do ovo existe um embrião chamado miracídio, que vai fazer o rompimento do ovo e vai sair em busca do caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Encontrando o caramujo, ele penetra no caramujo, depois de 30 dias, ele transforma-se numa outra larva que é chamada de cercária.
um miracídio pode produzir milhares de cercárias. Essas cercárias vão novamente se encontrar o homem, penetrar ele através da pele, indo para os vasos mesentéricos, então fechando o ciclo evolutivo do xistosoma. Como é que é feito o diagnóstico? Hoje existe um exame que nós desenvolvemos, que é o método de Kato-Katz, que é adotado pela Organização Mundial de Saúde, vem sendo feito também, utilizado pelo Ministério da Saúde no Brasil e também pelos pesquisadores, e que é um método muito fácil, que você prepara em 1 minuto e pode examinar 30 minutos depois, ou pode examinar até 1 ano depois com resultados semelhantes. A gente pode ver então como é que esses exames são feitos? Claro, vamos passar para outro laboratório. Então, vamos lá. Você tem essa tela de nylon, você coloca as fezes, passa as fezes por cima, preenche esse buraco que está calculado para ter 42 miligramas de fezes, retira, põe uma lamínula, espera meia hora e pode examinar ao microscópio. Manuel Augusto Pirajá da Silva nasceu em Camamu, na Bahia. Estudou medicina e quando começou a carreira de pesquisador, foi estudar microbiologia no Instituto Pasteur de Paris e no Instituto de Doenças Marítimas e Tropicais em Hamburgo, na Alemanha. Que tal saber um pouco mais sobre a vida dele, hein? A gente vai para Salvador. Quem vai nos receber é Fernando da Rocha Pérez, historiador, poeta e sobrinho neto de Manuel Augusto Pirajá da Silva. Como é que era o seu tio-avô em família? Olha, um ancião alegre, comunicativo e que participava da vida cotidiana da família. E os livros, né? É verdade que ele contribuiu muito para a divulgação de obras relacionadas à história, à arte? Sim, ele não só incentivou, como também publicou. Essa aqui é uma biografia recente dele, não é? É de 2008. Sim, é um livro publicado pela Fiocruz no centenário da descoberta e identificação do xistosoma mansoni, que foi em 1908. Quer dizer, seria o centenário, a grande descoberta dele, né? Foi a descoberta dele, ele indicou o xistosoma mansoni aqui na Bahia. Seu tio-avô casou com uma prima de primeiro grau, não foi? Sim. Veja bem, ele casou com Elisa, tia Elisa, que era irmã de meu avô materno. Minha avó materna, casada, evidentemente, com meu avô, era irmã de Pirajá. Então, tia Elisa era prima dupla. Ele deixou descendentes diretos? Deixou 2 filhos, uma moça chamada Regina e um rapaz chamado Paulo. Ambos não casaram e por isso o velho Pirajá não teve descendentes além dos 2 filhos. Eu estou no Largo Terreiro de Jesus, no centro de Salvador, e esse prédio lindo que vocês estão vendo aqui é a Faculdade de Medicina da Bahia, a mais antiga do Brasil. Por aqui passou o nosso homenageado, que estudou e lecionou nessa instituição. O desenvolvimento da ciência desde a descoberta de Manuel Augusto Pirajá da Silva abriu caminho para novas pesquisas. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho para o controle biológico do caramujo, hospedeiro do xistossoma, e o sequenciamento genético do parasita, e vai ver também como andam as pesquisas de novos medicamentos. De Salvador, a gente segue para São Paulo. Só um minutinho, eu já volto. A esquistossomose é endêmica em 76 países, principalmente América do Sul, Caribe, África e leste do Mediterrâneo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 200 milhões de pessoas estão infectadas pelo xistossoma. No Brasil, a doença é endêmica. Os estados mais afetados são Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Espírito Santo. A esquistossomose também está presente de forma mais localizada nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. Os dados no Brasil são imprecisos em relação ao número de portadores da esquistossomose. Estima-se que entre 2 milhões e 500 e 6 milhões de pessoas estão infectadas pelo Schistosoma mansoni, descoberto por Manuel Augusto Pirajá da Silva, nosso personagem de hoje, da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil. A maior causa da contaminação são atividades de lazer, domésticas e profissionais em águas de rios e lagoas infestados pelo caramujo transmissor. E uma das formas de combate à doença é exatamente a eliminação do caramujo hospedeiro, interrompendo assim o ciclo de vida do parasita. A gente vai ver como é que esse trabalho é feito agora. Vem cá. Eu vou conversar com Eliana Nakano. Ela é doutora em biologia, pesquisadora aqui do Instituto Butantan e vice-diretora do Laboratório de Parasitologia. Qual é a espécie de caramujo hospedeiro do Schistosoma? Bom, aqui no Brasil nós temos 3 espécies hospedeiras do Schistosoma mansoni, que são a Bionfalaria glabrata, a Bionfalaria tenagófila e a Bionfalaria straminha. Que imagem é essa aqui? Bom, esses são embriões de Bionfalaria glabrata que foram expostos a um extrato vegetal que nós estamos estudando quanto ao seu efeito molucicida, quer dizer, de matar caramujos, vetores. Seriam esses pedacinhos aqui, ó. Esses aqui já eclodiram, então na verdade já são caramujos jovens, tá? Normais aqui. Aqui você tem 2 mortos que nem chegaram a se desenvolver. E esses 2 aqui, esses 3, estão mal formados. Podem ver que ele tem um aspecto transparente, totalmente diferente. Então, esses daqui também não sobrevivem. Isso já é um efeito do extrato vegetal. Aqui é desenvolvido um trabalho com extratos vegetais para combater esses caramujos. Inclusive, a pesquisadora Toshika Wano, que é a coordenadora de todo esse projeto, ganhou a medalha Pirajá da Silva em 2008. Conta pra gente como é que é esse trabalho. Bom, a primeira etapa, que é a obtenção dos extratos, é feita no Instituto de Química aqui da USP. Esse extrato vai ser testado primeiro na concentração que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, tá? Para a seleção de bons molucicidas. Qual seria a concentração? Essa concentração seria de 100 miligramas por litro. Então, um bom molucicida tem que matar todos os caramujos nessa concentração. Então, se de 10 extratos, tá? Um só matar todos os caramujos nessa concentração, esse é o único que a gente vai prosseguir com os estudos. Aí a gente vai para o passo seguinte, que a gente vai caracterizar a ação molucicida desse extrato. Então, ele vai ser testado em outras concentrações. Então, a gente vai ver como é que ele age tanto nos caramujos adultos quanto nos embriões. De todos esses extratos vegetais que vocês testaram, qual foi o mais eficaz? Olha, atualmente nós estamos obtendo bons resultados com extratos da família das piperáceas, que são, olha, que incluem entre muitas espécies, assim, umas pimentas que são usadas na culinária. Vocês viram? Combater os caramujos não é tudo. É preciso também tratar os doentes portadores da esquistossomose. Nesses 100 anos, desde a descoberta de Manuel Augusto Pirajá da Silva, a ciência evoluiu muito. E em 2009, os pesquisadores deram um passo importante: o sequenciamento do genoma do Schistosoma mansoni. A gente vai conhecer esse trabalho na Universidade de São Paulo. Vem comigo. A gente vai conversar com o professor Sérgio Verjovski Almeida, da USP. Ele é médico, doutor em biofísica e coordenou um trabalho que sequenciou 13 mil genes ativos do Schistosoma, que lhe rendeu a medalha Pirajá da Silva em 2008. Como é que foi esse trabalho? O que é sequenciar 13 mil genes ativos? Explica pra gente. O parasita tem a informação do que ela precisa para funcionar, para ter sua vida, codificada no núcleo das células. Então tem o DNA lá, que é copiado em RNA, e isso vai ser a mensagem para fazer proteínas. Detalha pra gente como é que é feito esse sequenciamento. Pega o parasita, macera, e métodos químicos separam o DNA, o RNA, as proteínas. E as fases, que ele tem várias fases. Então, quando eu falei do isso parasita, influencia? é importante, exatamente, porque no núcleo tem a informação para todas as situações de vida do parasita. Em cada estágio, alguns genes são ativados, outros não. Então, para saber quais são os genes, onde estão e como eles funcionam, a gente tem que estudar os diversos estágios. Então, a gente extrai RNA de parasitas adultos retirados de modelo.
A gente cultiva, faz o ciclo de vida do parasita passando por camundongos. Então, abre as veias intestinais do camundongo, retira os vermes adultos que vivem dentro da circulação e com esses vermes adultos macera para extrair o DNA. Em outras situações, a gente quer estudar a forma que penetra na pele. Então, as cercárias que vivem na água e que vão penetrar na pele. São bem pequenininhas. São microscópicas, né? E que saíram do caramujo. E a gente retira, então, a cercária, macera, extrai o RNA. Então, a gente extraindo RNA de fases diferentes do ciclo e depois sequenciando, a gente vai ver quais são os genes ativos em cada uma das fases. Esses 13 mil genes foram obtidos sequenciando 6 estágios diferentes do ciclo do parasita. Quais foram as conclusões que vocês tiraram? A gente chegou à conclusão que tem cerca de 40% dos genes que são similares a genes humanos e de outros organismos, que dá para postular alguma função, mas tem 60% dos genes que são novos, parece que particulares desse parasita, que não tem similaridade com nenhum outro. E que esses podem ser alvos de drogas ou de vacina, porque são mais específicos. Atacariam o parasita sem atacar o homem. Mas justamente como não se conhece nada da função deles, teria que estudar um a um. Então a gente está abrindo uma porta. O sequenciamento do genoma do xistossoma vai levar com certeza a muitas descobertas. A gente vai voltar para o Instituto Butantan para conhecer uma das pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Quem vai nos receber é a pesquisadora Luciana César de Cerqueira Leite. Ela é química, doutora em bioquímica, trabalha na área de biotecnologia molecular com ênfase no desenvolvimento de vacinas. Em 2003, ela participou do projeto Genoma do Xistossoma ou Transcriptoma. Que projeto foi esse? Esse foi um projeto que teve a finalidade de sequenciar